pensar que a gente reclamava de 2019, né? A gente reclamou muito de 2019 e basicamente a gente saiu de um namoro ruim para entrar num relacionamento abusivo. Vejo muita gente falando que ficou ansioso por causa do corona, que ficou preocupado por causa da pandemia do corona. Eu fiquei foi puto, porque agora as pessoas têm o dia inteiro à toa para ficar mandando fake news nos grupos de WhatsApp. Eu tava num grupo outro dia que o pessoal tava mandando fake news, aí eu reclamei, falei, gente, que tal, né, checar as informações antes de mandar aqui no grupo. No dia seguinte mandaram: beber água mata o corona. Aí eu falei, saí do grupo, foda-se. Teve um amigo meu que um tempo atrás perguntou: ó, Castolli, por que você tá me evitando? É porque você foi pra Itália, né? Mas isso faz 8 anos. Pela quantidade de vezes que você fala disso, não parece. A gente tava achando que o mundo ia acabar em The Walking Dead, mas pelo visto vai acabar em Dr. House. Eu fico pensando, se antes todo o diagnóstico de médico já era virose, imagina agora que pode ser realmente. Porque é um vírus, né? Então, acho que é assim que define, né? Se fosse tudo bactéria, era bacteriose. Se fosse tudo plateuminto, era plateumintose. Outra coisa que me deixa muito curioso é que é uma pandemia por causa de um vírus assassino em que a gente precisa basicamente lavar a mão e não encostar a mão no rosto, e mesmo assim tá dando essa merda toda. Imagina o dia que for uma pandemia que precisa, sei lá, de tomar banho. Aí nós estamos fodidos. Por causa do corona tem muitas medidas de higiene que precisam ser tomadas, além das normais, e agora todo mundo sabe como é ser um virginiano. Apesar que eu nem acredito nessas coisas. Eu acho muito estranha também essa coisa de que água com sabão mata o vírus. Porque é uma doença, é um vírus assassino, como é que a gente pode matar ele? Bom, com remédios altamente complexos. Mas o Lux roxo também resolve. Agora que não dá pra ir mais pra Europa, o mais perto que você vai chegar disso é comer pizza, comer uma batata inglesa, fazer uma francesinha na unha, fazer uma espanhola. Comentei com um amigo meu outro dia: ó, cara, eu tô triste porque eu comemorei meu aniversário, não apareceu ninguém. Esse corona tá foda, né? Isso foi em 2009. Inclusive, para essa galera que tá correndo para estocar papel higiênico, masturbação é uma coisa saudável, mas talvez vocês estejam exagerando. Eu sei que o Pornhub liberou o acesso premium, mas calma aí, galera. E começa agora o quadro Lado Bom do Corona. Não existe mais selfie no espelho da academia. As ligações de telemarketing pararam. Acabaram as fotos de gente em lugar legal enquanto você tá trabalhando. Você não fica mais com inveja do TBT dos outros, porque não são mais fotos em lugares paradisíacos, em viagens incríveis. São simplesmente um TBT do dia que eu fui na padaria, TBT do dia que eu peguei o engarrafamento. A maioria dos times grandes tá achando bom ter parado o campeonato pra parar de passar vergonha, né? E acabou o quadro Lado Bom do Corona, também não são tantos assim. Eu fiquei sabendo que o Corona já tá pegando em alguns animais também. O cachorro do meu vizinho, inclusive, tá com coronavírus. Desculpa, gente, eu não resisti. Eu nunca entendi a frase fulano está internado, mas passa bem. Qual é a relevância de falar das habilidades domésticas dessa pessoa? Se jogo do América antes do corona já ficava vazio e só ia velho, imagina depois do corona. Algumas medidas de segurança estão sendo tomadas por conta do coronavírus. Por exemplo, estão recomendando que ao cumprimentar as pessoas você cumprimente usando o cotovelo, que é uma coisa que eu já queria fazer antes com algumas pessoas, só que na boca. Eu fico imaginando os dinossauros olhando pra gente e pensando: pelo menos o meu final foi com um meteoro, né? Essa pandemia, ela é realmente terrível e ela pode acabar com o Brasil. Eu tô falando do bolsonarismo, mas o corona também. Nessas horas que a gente vê que era melhor ter um presidente até compacto do que sem cérebro, né? Eu acho curioso que o cara do Madeiro gravou um vídeo falando que vai morrer gente mesmo e tal, mas só o pessoal de grupo de risco. Aí o Justus fez um vídeo também falando basicamente: os velhos vão morrer, mas tudo bem. E é o curioso caso dos velhos que acham que não são velhos. Malafaia, outro velho, também não quer parar de fazer culto, ele quer continuar fazendo os cultos dele. Algo me diz que ele vai começar a ter menos fiéis, mesmo se ele continuar fazendo os cultos. Você já parou pra pensar, inclusive, que nem o corona quer ficar perto do Bolsonaro? Todo mundo que tava em volta dele pegou, menos ele em teoria, porque ele não mostrou o resultado, né? Ele falou: não, eu não peguei não, mas por via das dúvidas vamos fazer o teste aqui 40 vezes só pra ter certeza mesmo. Bolsonaro inclusive pode até não ter pego o corona realmente, mas que ele é doente é indiscutível. Uns meses atrás inclusive rolou uma notícia, não
vou chamar isso de notícia exatamente, um boato de que talvez o Bolsonaro fosse corno. E eu acho que isso aí, se ele é corno ou não é, isso é coisa da vida pessoal dele, a gente não tem nada a ver com isso. Mas se realmente ele foi corno, é a primeira vez que a gente pode falar que ele tinha alguma coisa na cabeça. Ele falou que o... Essa eu acho surreal. É só essa, ok. Ele falou que o Leonardo DiCaprio pagou pro pessoal botar fogo na Amazônia. Ele tem noção do que é isso? Vocês fazem ideia, vocês já pararam pra pensar? Pra quem nunca parou, porque às vezes a gente vê essas coisas e pensa, não, então... Pensa, é tipo se o presidente Trump, é tipo se o Trump falasse que o Lima Duarte tá jogando lixo tóxico em Miami, sabe? Imagina se você visse essa notícia, é desse naipe o negócio. Aí ele fez uma live também, né, porque saiu uma notícia no Jornal Nacional, que falava que tinha um cara acusando ele de estar ligado ao assassinato da Marielle. Aí fez uma live transtornado e tal. E aí no meio, ele começou a jogar os outros. A matéria só falava dele, do nada. Ele, não, e o que meu filho tem a ver? Eu falei, mas ninguém falou do seu filho, não. Ninguém nem comentou dele. Ele começou a falar, não, porque minha mulher, a mãe da minha mulher teve problema na justiça? Teve problema na justiça. A avó dela foi presa por estelionato? Foi presa por estelionato. Mas o que tem? O que tem? Ela falou, não, é porque minha mulher não tem nada a ver com isso. O Bolsonaro defendendo a família é tipo a Chiquinha defendendo o seu Madruga. Ele é um idiota. É um idiota. Ele tem cara de que tá morrendo de fome? Tem cara de que tá morrendo de fome. É um imbecil? É um imbecil, mas pelo... Sabe, ele não tem... Eu acho muito engraçado. Vocês viram, tem uma foto dele, que depois da cirurgia lá, ele tava usando uma cinta, e ele tava usando a cinta por cima da roupa, gente. Sério, uma pessoa que não sabe usar uma cinta não tem condição de ser presidente de nada, ela não tem condição disso. É por isso que eles colocam, às vezes, imagem com ele vestido de super-homem, né? Porque ele usa a cueca por cima da calça, aí é mais ou menos a mesma coisa. Eu achava que era um elogio, na verdade é uma crítica. Eu acho engraçado que também esse ano eles liberaram um tanto de agrotóxico, né? O governo liberou tudo quanto é agrotóxico, um tanto que é extremamente tóxico, alguns deles, inclusive. E aí teve um supermercado, acho que é a maior rede de supermercado da Suécia, que boicotou os produtos brasileiros. E isso eu achei válido também, porque eu também estou boicotando alguns produtos brasileiros, tipo a carne. Porque assim, eu gosto de ovo. Mas eu prefiro comprar ovo porque eu quero e não porque está no preço da cocaína, a carne. Eu acho que faz mais sentido. E assim, gente, deixar muito claro que eu estou fazendo essas críticas pro Bolsonaro, mas são críticas construtivas. Vocês não me inventam de tirar ele e botar o vice, não. Porque da última vez que foi fazer isso, vocês viram o que deu. Consegue ser ainda pior. Porque o vice dele, talvez vocês não se lembram, mas é o Mourão. Eu acho que o Bolsonaro foi muito esperto nisso, inclusive, porque ele escolheu alguém pra gente ficar na dúvida se vale a pena o impeachment. Eu me pego às vezes pensando, tinha que tirar o Bolsonaro, mas não, deixa acabar. 3 anos passa rápido, vamos segurar, porque eu já vi muita gente falando, não, mas o Mourão nem é tão ruim assim. Vou refrescar a memória de vocês com algumas frases dele. O Mourão, uma vez ele disse, meu neto é um cara muito bonito, olha ali, branqueamento da raça. Foi isso que ele disse. Faria sentido essa frase se ele falasse, meu neto é um cara muito bonito, olha ali, puxou o outro lado da família. Aí eu acho que tinha a ver, não, essa tá boa, não vai ficar. Eu corto no vídeo. Ele também falou, nós temos uma herança da indolência que vem da cultura indígena. Aí, obviamente, eu fui procurar no dicionário, porque eu não sei o que é indolência. Aí tava lá, indolente, alguém que não sente dor física ou também alguém preguiçoso. Qual das duas será que ele quis usar? Por um acaso, alguma vez você já viu um índio tomar um chute no saco e falar, minha estar de boa? Nunca. Ele também... não, tem também o Paulo Guedes, ministro aí da economia do Bolsonaro, Paulo Guedes, que falou que o pobre, ele é pobre porque ele não poupa dinheiro. Pois é, falou isso. O pobre é pobre porque ele não poupa dinheiro. Tá bom, Guedes, eu vou poupar. Vou poupar R$200 negativo todo mês. Tô juntando. Aí eu vou investir em ações que também estão negativas para ver se negativo com negativo dá positivo. É esse o nível que eu entendo de economia. Okay. E eu acho engraçado que tem gente que fica falando que você está torcendo contra. Eu não estou torcendo contra, tá todo mundo torcendo a favor, todo mundo quer que o Brasil melhore. Mas a minha pergunta é, até quando eu tenho que torcer pelo improvável? Porque basicamente a gente está tipo quando estava 5-0 para a Alemanha e o Filipão mandou o William aquecer. Você estava torcendo, mas você sabia que não tinha muito o que fazer. Você sabe que não tinha muito jeito. E assim, tem um negócio também que assim, eu sempre fico pensando que tem gente que fala, mas ninguém sabe de tudo. Realmente, ninguém sabe de tudo. Mas o Bolsonaro é a única pessoa que eu conheço que não sabe absolutamente nada de assunto nenhum. O cara é do exército que não sabe fazer flexão. Peraí, não tem a menor condição. Porque assim, quando você é enganado por alguém inteligente, vá lá. Sabe, você é enganado pelo Stephen Hawking, você pensa, tipo, ok, fui enganado, que droga.
Mas quando você é enganado por alguém burro, você pensa, caralho, como é que eu fui tão imbecil? Como é que eu pude ser tão idiota? Só que assim, eu tenho que admitir um negócio também, que eu tô fazendo essas piadas todas, mas eu vou admitir uma coisa aqui que eu nunca falei pra ninguém. Eu não contei isso pra ninguém, eu vou contar isso pela primeira vez, que na última eleição eu votei no Bolsonaro. 1º de abril, fora de época. Não, claro que não. Não se esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram e sábado, 2 da tarde, vídeo novo de stand-up. Ainda tenho alguns, sim, por incrível que pareça. Então, sábado, 2 horas da tarde, vídeo novo aqui no canal. Não esquece de se inscrever, curtir, comentar, aquelas coisas todas. E me segue lá no Instagram também, @Bruno Costoli. É isso, valeu e até a próxima, se o corona permitir.